Olá, best-sellers! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou receber aqui no nosso Virada Literária uma mulher maravilhosa. Ela que é conselheira de expansão, especialista em inteligência relacional, cultura de gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Pesquisadora, gente, eu não sei pronunciar isso não. Foresight estratégico, Isso. palestrante internacional, embaixadora global do projeto Mulheres Extraordinárias em 47 países, escritora best-seller, premiada, aqui meus presentes. Ela foi premiada, gente, na Bienal de 2024. Olha que lindo! Maravilhoso, sonho de todos os autores, né? E ela me trouxe esses presentes aqui maravilhosos, esse livro que ela tá em coautoria, Mulheres Maravilhosas, ela tá em 10, né? 10. Eu tô em todas as edições, Ana. Em 10 edições. E o Treinador Extraordinário, que ela também escreveu junto com o esposo dela. Alaíde te ama. Seja muito bem-vinda a essa casa que é sua. Obrigada, Ana. Nossa, estou muito feliz de estar aqui, gente. É um prazer estar aqui falando com vocês para que a gente possa, né, passar esses minutos inspirando e fazendo com o que a gente mais ama, que é transformar a vida das pessoas, né? Pela voz, pela palavra. Muito Sim, feliz. É maravilhoso a gente poder ter isso, né? De mostrar para as pessoas que a gente estava falando, gente, nos bastidores, que nós duas somos as mulheres do impossível, né? Porque a Laíde me conheceu numa fase bem complicada da minha vida. E eu poderia ter desistido, eu poderia não estar aqui com vocês hoje. Mas, como ela me disse, né? Nós somos as mulheres do impossível. E estamos aqui. E eu quero fazer uma pergunta que eu acho que você vai adorar responder. Vamos lá. Eu quero saber, conta pra mim, você que é escritora, que ama livros, que ama as palavras, conta pra mim, qual foi o livro que deu uma virada de chave na sua vida? Qual foi o livro que mudou a sua história? Eita, gente, que pergunta difícil, Ana. Olha, gente, eu vou falar para vocês que meu primeiro amor são os livros. Venho de uma situação muito diferente, né, de uma realidade onde o conhecimento ele não era acessível para as pessoas. Eu venho de escola pública, onde a gente pegava, fazia o escambo dos livros, né, do pessoal que foi para a sétima série, a gente da sexta ficava trocando os livros com quem era da quinta para pegar o da próxima série. Então, os livros, eles são os grandes responsáveis, Ana, de eu entender que aquele mundo onde eu vivia ele não era apenas aquilo, que eu poderia sonhar um pouco mais. Então, eu tenho vários livros assim que foram muito importantes na minha trajetória. Pensando agora, um livro que foi muito interessante foi a parte do empreendedorismo, né? O Mundo de Sofia, a Profecia Celestina. Nossa, porque são livros assim de vários temas, né? Tanto para empreender ou para inspirar. Nossa, são muitos livros. Acho que esse O Mundo de Sofia foi um dos primeiros porque eu ganhei do meu chefe. Esse livro ele tem uma história bem interessante, gente, porque eu comecei a trabalhar numa metalúrgica com 15 anos. E quando eu fiz todo o processo, fiquei lá 3 anos e eu percebi que ali o crescimento ele estava limitado. Porque tinham pessoas de 12, 15 anos e estavam no mesmo lugar, auxiliar de produção. E tinha um programa na empresa que era um programa de demissão voluntária. E depois de 3 anos eu falei, bom, eu não cresço mais aqui, eu preciso mudar a minha vida. E aí, quando eu fiz a minha despedida, o meu chefe, gente, me deu esse livro, O Mundo de Sofia. Então eu fiquei assim, encantada, tocada, fiquei emocionada na hora, porque eu falei, nossa, eu achava que só eu, né, tinha esse amor pelos livros, que as pessoas não tinham essa noção que eu gostava tanto de livro. E quando o meu chefe me deu um livro, eu falei, não, as pessoas realmente perceberam que eu amo livro. Então esse tem um livro bem especial, eu tenho ele até hoje. E uma coisa que me trouxe uma lembrança que você falou, as pessoas não tinham essa noção que eu gostava tanto de livro. Eu lembro que em um determinado ano, quando eu trabalhava aqui na Avenida Paulista, em um restaurante, era auxiliar de cozinha. E pia mesmo, gente, lavando prato. E eu gostava muito de ler no meu horário de almoço. E o meu patrão, quando ele via que eu estava lendo, ele arrumava serviço para mim durante o meu horário de almoço, para que eu não conseguisse continuar lendo.
Nossa. Ele falava que ler era perda de tempo, né? Porque ele era rico, eu era pobre, e pobre quer ler pra quê? Ele falava pra mim. Meu né? Deus. E eu lembro que eu tinha muita essa dificuldade de as pessoas entenderem, porque eu andava com a cara no livro, eu trombava com as pessoas porque eu andava lendo, assim. E eu lembro que a gente fez um amigo secreto no final do ano, e eu coloquei assim, né? É um livro tal ou um sapato. E quem me tirou foi a minha amiga. E aí ela falou pra mim assim: "Ah, vamos lá, que aí como você já sabe que eu te tirei, vamos lá pra você escolher o seu presente." Aí a gente entrou aqui no Conjunto Nacional, onde tinha Livraria Cultura. E aí a gente entrou e eu fui entrando na Livraria Cultura. Lá, não, vamos ali na loja que eu vou comprar o sapato pra você. E aí eu, tá, né? Cavalo dado Por que dos não olhos livro? Aí eu pensei, aí fui e escolhi o sapato assim, e ela pagou no sapato o dinheiro que dava pra ela comprar 3 livros. Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, não vou citar o nome, né? Eu falei, fulana, por que que você não comprou o livro? Era mais barato, né? Aí ela falou assim, porque eu acho que comprar livro pra dar de presente é jogar dinheiro fora. Nossa, gente. Aí Meu eu Deus. olhei assim. São as lentes da realidade que a pessoa enxerga, né? A gente estava falando aqui, gente, nos bastidores, de algo muito importante, né? O quanto a gente tem sonhos. E a Ana contou aqui um episódio que ela passava nos prédios, né, e se imaginava. E eu também tenho algo muito parecido, Ana. Mas era um prédio lá em Alphaville, lá no centro comercial. Era um prédio todo espelhado, azul. E eu trabalhando, né, e sempre olhava aquele prédio, achava muito bonito. E quando eu fui fazer uma entrevista para trabalhar no financeiro, adivinha onde que era o prédio? Onde que era o lugar? Naquele prédio todo espelhado. E ali era numa empresa que trabalhava com o conhecimento, é a HSM do Brasil. Ela fazia um evento, né, que trazia todos os grandes empresários para palestrar aqui no Brasil. Tinha o Café com o CEO. Então, lá atrás, gente, isso, sei lá, quase 20 anos atrás, eu tinha essa dinâmica de tomar o café com o CEO e entender a história do CEO, como é que isso funcionava. E o Salib, que era o nosso chefe de desenvolvimento de novos talentos, né? Quando eu entrei na sala do Salib, era uma sala com tantos livros. Era assim, era uma biblioteca. Eu fiquei tão encantada com aquilo. Eu entrei assim, falei, gente, parecia que eu estava entrando no parque de diversões, Né? assim. Aquela sala com aqueles móveis, aquela coisa cheia de livro. E aí eu fiquei nessa empresa, né, por um tempo, e eu via, todas as semanas chegava livros do Brasil, de fora do Brasil, e eu falava, gente, que coisa incrível você conseguir trabalhar com conhecimento, né? Ele era a pessoa responsável por trazer esses palestrantes, né, de conhecimento para o Brasil. Eu falei, nossa, então a gente pode trabalhar com conhecimento. Acredito que foi uma semente que foi plantada para depois hoje eu me tornar palestrante, treinadora, porque às vezes eu tinha muito isso, que o livro, o conhecimento era um prazer e que ele não poderia ser uma profissão. E hoje não, hoje ele é a minha profissão. E quando eu realizei esse sonho de trabalhar nesse prédio, foi bem interessante, porque aí eu imaginava outro sonho, porque depois eu tinha que voltar para Carapicuíba. Eu sou de Carapicuíba, gente. Então, assim, eu falo que eu vou levar Carapicuíba para o mundo. E aí eu cruzava uma ponte para Carapicuíba. E aí um dia eu pensava assim, mas um dia eu vou morar aqui. Um dia eu vou morar em Alphaville. Olha que coisa louca, né? Na minha cabeça aquilo era impossível. Eu era uma funcionária querendo estar onde os donos das empresas estavam. E aí passou-se, né, mais ou menos 20 e poucos anos, e aí eu fui morar em Alphaville. E aí, detalhe, né? A avenida que eu cruzava para ir para minha casa, ela dava de cara com esse prédio azul. Eu falei, gente, como pode, né?
Isso prova que o impossível não existe. O impossível ele tá dentro de você. Se você se limita, se você acha que é impossível para você e que você não vai conseguir, você não vai. Mas quando você tá um passo à frente e você é obstinado e quer mudança, quer transformação, acontece com você como aconteceu comigo e como aconteceu também com a Laide, que veio de metalúrgica a presidente de multinacional. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Nossa, é o impossível. Eu acredito que quando eu estava na metalúrgica, gente, trabalhando com as máquinas, com o chão de fábrica, assim a gente chamava, era impossível a gente mudar para o administrativo. E logo que eu comecei a trabalhar registrado, né? Então eu me sentia, gente, a pessoa mais incrível do mundo, né? Eu tinha carteira assinada, eu levava uma cesta básica para minha família e eu levava no ônibus, gente. A cesta básica era pesada pra caramba, mas eu parecia que eu estava levando um troféu com aquela cesta carregando assim. E eu pensava, não, mas eu preciso fazer algo para mudar. E eu comecei a fazer inglês. Então eu entrei na empresa, comecei a fazer inglês. E aí eu recebia muita crítica. As pessoas, na hora do almoço, fazendo exercício, Pra que você quer falar inglês? pra que você vai fazer inglês? Você não tá com a sua mão suja de óleo, Pra falar inglês com as cheio de máquinas? graxa. Aí eu falava assim, não, eu estou aqui agora, mas eu não vou ficar aqui para sempre. E aí, quando eu saí da parte da metalurgia, eu fui trabalhar numa produtora de shows. Eu trabalhei na Mercury Concerts, Ou inglês, fazendo uso do inglês. E depois, quando eu comecei a fazer faculdade e fui para uma multinacional, foi por quê? Por conta do inglês. Então, o inglês abriu as portas. É um diferencial, né? Falar Sim. inglês é muito necessário. E aí aí foi a grande transição, né? Eu saí do chão de fábrica e fui para o administrativo. Aí Então o você bullying parou. você não sujava mais a mão de graxa, nem de óleo, né? Só com papel. Então foi uma grande virada do impossível. Depois, quando eu comecei a trabalhar nas multinacionais, aí começou aquela coisa, né? Eu sou estagiária, agora eu vou ser analista, vou ser supervisora, vou ser gerente. E aí a presidência parecia algo muito distante. Porque você via que tinha ali uma grande... O presidente, no geral, é o dono, né? Sim, exatamente. É o dono ou a pessoa que tem ali muitos conhecimentos. Tinha muita gente que eram os diretores, eram amigos, né, de infância, era um relacionamento, era um ambiente onde saía um diretor, entrava o outro que era amigo do dono, que estudou junto. Eu falei, gente, eu nunca tive essa ambiência. Eu nem sabia o que era ambiência, minha, nem tinha noção do que era isso. E aí, quando as coisas começaram a acontecer com muito trabalho, e aí eu consegui chegar realmente a ser uma CEO com procuração dos Estados Unidos, da Europa, eu falei, meu Deus, o impossível aconteceu. Mas você queria mais. Mas aí foi o grande detalhe. Eu não estava feliz. Aos olhos das pessoas, eu tinha muito sucesso. Por quê? Eu tinha um ótimo salário, eu tinha carro da empresa, eu não pagava seguro, era tudo da empresa. Eu não me preocupava com combustível, por exemplo. Então as pessoas falam assim, meu Deus, você está assim no top do sucesso. Mas aquilo não me deixava feliz. O que me deixava feliz? Trabalhar com os líderes, às vezes fazer um processo terapêutico. E eu fazia isso, gente, no banheiro. Eu pegava, às vezes, um funcionário que não estava bem, eu entendia que ela não estava bem, ou que ele não estava bem, e perguntava, o que está acontecendo? Ah, ela lá, estou passando por uma situação, meu pai está com câncer, está acontecendo isso, ou fui largada, meu marido está me traindo. Então, aí eu falava assim, tá, vamos lá conversar na minha sala, ou às vezes a gente ia para o banheiro para ninguém interromper a gente. E aquilo me deixava feliz. E eu falei, não, então eu quero realmente cuidar de pessoas. E É aí, sobre o propósito, né? é sobre o propósito, porque quando você sempre tem um sonho que você fala, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Então, quando eu não tinha carro, eu falava, quando eu tiver o meu primeiro carro, eu vou ficar muito feliz. Aí a minha felicidade demorou 3 dias, né? Porque aí depois você tá com aquele carro, você já quer um carro melhor. Aí você fala, não, mas eu não tenho casa, eu vou ter meu apartamento. Aí quando você tem o seu apartamento, você quer um maior. Aí você nunca tá feliz. E também é sobre, às vezes, o nosso sonho material, ele é o caminho para o nosso propósito. Verdade. Comigo não aconteceu dessa forma. O meu propósito, ele surgiu na X5.
Eu descobri o meu propósito na X5. Eu tô aqui hoje Que legal. também por conta da X5, porque a Rogéria, ela apontou pro palco, ela falou pra mim, a mesma bênção que é sobre a minha vida é sobre a sua. E aquilo Uau. foi me, sabe? E não foi uma Nutrindo, coisa que eu né? fui atrás, eu falei assim, não, eu vou ser palestrante. Não aconteceu. Com certeza, com o seu brilho, com a sua vontade, amiga, não tem como. Você é apaixonado, você tem uma mensagem muito forte. Então, quando a gente conhece um pouco da sua história, não tem como a gente não se comover, não se inspirar. Então, acho que essa parte do processo foi natural. E aí, quando eu comecei a fazer isso, quando eu escuto relatos como o seu, que fala, olha, onde eu estou, você tem aqui uma pecinha, você fez parte disso, isso para mim, nossa. Eu acabei de encontrar alguém aqui no backstage também que me reconheceu. Nossa, lá, é você, eu te vi, a sua história é incrível. Eu me inspiro em você. Eu falei, meu Deus, a responsabilidade também da gente trazer à tona o nosso propósito, porque a gente desperta outras pessoas que têm propósito também. Sim. E isso não passa, não é uma alegria fugaz, que como você comprar um carro. Que legal comprar um carro novo, né? Eu já me dei esse presente, é muito legal. Mas quando alguém fala, cara, você mudou minha vida, nossa, Não tem preço. não tem preço. Não é sobre dinheiro. Não é sobre É dinheiro. sobre pessoas, sobre vidas, É. né? E isso é muito, muito, muito mais importante do que qualquer Sim. coisa material que a gente possa conquistar. E quando a Laide fala que ela tem uma parcela de culpabilidade Culpa do bom sentido, gente. no bom sentido, gente, na transformação da minha vida, é porque ela me conheceu em um momento muito complicado da minha vida, que eu não sabia que estava complicado, porque estava acontecendo por trás dos bastidores, eu não sabia. Quando eu cheguei, eu conheci ela num evento, e eu lembro que no segundo dia eu falei assim, porque eu estava ali para fazer conexões, eu estava ali para fazer network, mas eu não sabia fazer network, eu não sabia que a gente tinha que ser interessante e não interesseiro. Então eu pensei, eu falei assim, Deus, me coloca na mesa certa. E eu achei, quando eu me sentei naquela mesa, que ela sentou comigo, mais algumas pessoas, eu falei assim, nossa, e eles começaram a conversar comigo e tal. E eu pensei, quando eu pedi para Deus para sentar na mesa certa, eu estava pedindo para Deus para eu encontrar as pessoas para me fechar pacote de escrever, de livros, essas coisas, porque era esse o meu pensamento. Eu queria vender o meu produto, mas Sim. o que eu recebi ali naquela mesa foi muito maior. E foi uma estruturação, porque quando eu cheguei em casa, eu tinha levado um golpe da minha sócia. E a primeira pessoa para quem eu mandei mensagem foi para a Laide. E ela me respondeu, eu acho, se eu não me engano, ela falou assim, eu tô um pouquinho ocupada, daqui a pouco eu te respondo. E quando ela me respondeu, ela me ligou. E eu tava chorando. Ela falou, tá, você tá chorando, pode chorar. Mas agora a gente vai conversar e você vai mudar a sua realidade. Não adianta você ficar chorando com o que ficou para trás. Você tem que colocar a bola para frente, a bola para rodar. E assim, eu tive muitas outras pessoas também que estiveram ao meu lado, mas ela me dizer que eu não precisava desistir, que eu não precisava de ninguém para obter o meu sucesso, da forma como eu via, né? E isso foi muito importante para eu estar aqui hoje, para eu não desistir. E quando eu faço a mesma coisa pela vida de alguém, é uma coisa que transborda. Uau, né? Que lindo. Transborda na gente, faz da vida da gente. Quando eu subo no palco, a primeira vez que eu subi no palco, eu senti como se eu fizesse isso há anos. E eu nunca tinha dado uma palestra. Gente, foi incrível, assim. E É viciante, né? viciante. A gente ama fazer isso, E gente, ama. hoje eu tenho o meu próprio palco. E quando eu subo no palco, quando eu desço, as pessoas olham para mim e falam... As pessoas querem falar comigo, querem estar perto de mim. E eu quero aqui, pro meu público, eu quero agradecer pela pessoa incrível que você é, pela transformação que você fez na minha vida e na vida de todas as pessoas que você tem transformado. Que lindo. Eu agradeço em nome de todas elas. E Obrigada. continue sendo luz na vida de todas essas pessoas. E eu vou só falar uma coisa pra você, Ana.
tudo que a gente vê no outro é nosso. Então, toda a inspiração que você trouxe, todo aquele processo, e eu falando, cara, ela é incrível, ela é uma empresária, ela faz tudo acontecer, mas ela não se vê. Não me via. E eu falei assim, como que ela não se vê? Então a gente precisa mostrar para ela quem ela é. Gente, às vezes eu sou um pouquinho assim, general, tá? Ela foi. Paga o choro, vai, bora pra frente. Mas não, eu faço com carinho, gente. Mas, Ana, o que que eu percebi, né? O quão você era uma profissional dedicada, uma profissional com muita competência, com uma dedicação, e que você estava sendo apagada. As suas ideias, elas estavam sendo podadas, né? Você trazendo soluções e não, você não pode ter soluções no problema. Como assim? Então, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Alguém que estava do seu lado que não estava vendo o quão incrível você era. Eu falei, ué, mas que sócia é essa? E eu fiquei indignada. Eu falei, meu Deus! E quando você falou, não, eu vou continuar, agora eu vou fazer a minha empresa. Aí eu falei, yes, é isso. E aí nós estamos aqui hoje, olha que maravilha. Estamos aqui hoje. E, engraçadamente, eu achei que eu nunca mais fosse ver a Laíde. Mas a gente vive se esbarrando nos eventos, né? Eu virei ratinho de evento, então não posso dizer, né? Eu sou apaixonada porque eu amo conhecer pessoas. Às vezes não é nem para fazer conexão tanto, é mesmo para conhecer a pessoa, o ser humano, a vida que tem ali por trás. Tô falando demais, agora eu quero que você fale de você. Não, você não está falando demais não, Ana, isso é super importante. E a gente fala muito da ambiência, né, da frequência, das imersões. Quando a gente trabalha, né, com pessoas, a gente precisa estar onde as pessoas que é o nosso público estão, né? As pessoas de propósito, a gente tem muito isso. Eu realmente busco pessoas de propósito. Eu falo, Senhor, coloca no meu caminho as pessoas que eu preciso de alguma forma ou que eu precise delas. Porque às vezes a gente acha que a pessoa está precisando da gente e a gente é que está precisando delas. Porque às vezes a gente quer fazer a transformação, mas ainda precisa transformar um pouquinho. Tem alguma coisa bloqueada ainda. Então, quando a gente começa a entender uma frequência, o que é essa frequência, né? É você estar rodeado de pessoas que você se reconhece. Eu estava comentando aqui nos bastidores, né? É como se você conhecesse a pessoa há anos, porque você fala, meu Deus, eu acabei de conhecer, mas já amo. Porque indo para uma mesma direção, mesmo propósito. Então, as pessoas que a gente tem hoje, né, como os meninos da X5, o próprio Marcelo Lillmann, que é o meu mentor, não tem como a gente não querer estar perto dessas pessoas. Porque só da gente estar ali, convivendo com ele, aprendendo cada vez mais, parece que vai virando chaves diferentes. Pode ser um evento que você foi 10 vezes, mas sempre tem alguma coisa, sempre vem uma palavra diferente. E às vezes a pessoa desiste no meio do caminho. Então acho que essa força que a gente fala, né? E agora eu vou para vários eventos. Não, mas isso também é um combustível. Sim. Porque quando a gente vai, a gente se renova. A gente fala, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero transformar as pessoas. E agora vamos colocar assim, no meu 2025, está muito voltado para quê? Para os empresários que estão num platô. Por quê? Às vezes a pessoa ela sai de uma situação que era, às vezes, de uma necessidade, ela cresceu um pouco, só que, de repente, ela se estagnou, ou ela não conseguiu se estruturar como empresa. E ela sabe aonde ela pode chegar, a alma dela sente, fala, eu posso estar ali no palco, mas alguma coisa está travando. E essas pessoas têm grandes informações, grandes bênçãos na nossa vida, mas não estão conseguindo fazer. Eu falei, não adianta eu ficar fazendo só quem está querendo crescer mais e deixar essas pessoas para trás. Não, agora eu vou focar nessas pessoas. Então, o meu 2025 agora, amiga, é trazer as pessoas que estão nesse processo, que não entenderam porque não estão ainda aonde deveriam estar, chegar até lá. Ah, muito bom, muito bom. Fala um pouquinho do evento que você está organizando. Isso, a gente já está, olha, o coração já está a mil. Dia 12 e 13 de março, eu vou fazer uma imersão chamada Código da Expansão, que é onde nós vamos fazer todo um diagnóstico no primeiro dia, onde a pessoa está, qual é o nível de linguagem cerebral dela, várias coisas para que ela possa entender qual é a linguagem, porque se ela não consegue se comunicar, ela não consegue ter resultado.
E aí, no segundo dia, nós vamos trabalhar com a visão e com a expansão. Por quê? Eu sou de resultados. Foram 25 anos trabalhando, gente, explicando resultados, explicando métricas, com indicadores. Não tem como. Eu não consigo trabalhar com alguém que não tem resultado. Então, é para ter resultado. Por que não teve resultado? Porque tem um bloqueio. Então, nós vamos desbloquear. Vai ser 2 dias para que a pessoa comece a entender que a empresa ela precisa de organização, mas o dono também precisa dessa organização. Porque não dá para a gente separar. Antes de vir o CNPJ, tem um CPF, tem um né? CPF, exatamente. Mas às vezes a gente vai para uma imersão que é tanta ferramenta, tanta coisa, tanta estrutura, só que não olha para a pessoa. Ela está bem para executar? Ela tem energia para executar? Porque se ela não tiver energia, ela não vai executar. Às vezes a pessoa já está sobrecarregado. A maioria dos empresários que chegaram até mim, como que eles estão? Eles estão crescendo, o negócio está dando certo e eles estão acabados. Querendo fugir da empresa. Querendo fugir, não consegue dormir direito, tá virando noite trabalhando, entregando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, parece que a pessoa tá assim, sobrecarregado, soterrado de tanta coisa. Às vezes, para fazer a imersão, não tem como fazer porque não consegue parar 2 dias, de tanta coisa que tá. Só que aí, se não se estruturar e não entender o processo, essa parte do crescimento, né? Eu preciso contratar liderança, eu preciso ter outras pessoas para decidir junto comigo, não preciso fazer tudo sozinho, nem sozinha, eu posso ter sim outras pessoas, aprender a delegar. Isso vai facilitando. Então, quando eu comecei a perceber isso e eu recebi vários feedbacks convidando, né, os empresários, eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou atrasada. Eu acho que eu tinha que ter feito antes para não chegar nesse nível. Mas esse vai ser o meu foco. E o que eu quero criar dentro desse projeto, né? Que eu falo que não é um evento, é um projeto de 1 ano. Eu quero que todas as pessoas juntas faturem 10 milhões. Então, eu quero faturar 2 milhões, eu como pessoa na minha empresa, mas eu quero estar num grupo que vai faturar 10 milhões. Aí você fala assim, mas 10 milhões é pouco, Alaide. Para os grandes players que faz isso num mês. Mas para o pequeno empresário que está fazendo 10, 15, 20 mil, para ele faturar 100 mil já é uma coisa incrível. Sim. Faturar 1 milhão, então primeiro essa é a minha milhão meta. A gente nunca esquece. Pois então, e aí eu quero fazer esse grupo por quê? Quando você tem uma meta clara, você sabe onde você vai chegar, mesmo que a pessoa no meio do caminho, ela fala, poxa vida, mas eu não estou conseguindo fazer aqui. Mas ela está num grupo, o grupo faz essa força. Sabe, ajuda, dá ideias, pega na mão, fala, não, o que está acontecendo, indica clientes. A gente sabe que essa ponte, né, de networking, sim, hoje ela move o mundo. Sim. Então, quando você está num grupo com um propósito, eu tenho certeza que 2025 vai ser um ano épico. Ah, com certeza. E você já vai fazer parte dele também, viu? E vocês, gente, querem que o 2025 de vocês seja épico? Então, como que faz, Alaide, para participar desse evento seu? Estão nas minhas redes sociais, então tá lá no Alaide Eu Te Amo Oficial, tem um link lá. Pode me mandar no direct, que sou eu mesmo que respondo. Tem vagas, gente, então a gente pode lotar esse evento. E uma coisa muito importante, quando a gente começa a entender que é possível, a gente só precisa entender qual é o caminho. Porque muitas vezes o que faltava para mim era o caminho. E eu quebrei a cabeça, foi muito dinheiro investido às vezes errado, para entender esse processo e agora ter um caminho mais, como vou dizer assim, né, mais fácil, porque eu já fiz esse processo. Então, quando você fala assim, poxa, eu vou faturar 1 milhão, às vezes a pessoa fala, meu, é um absurdo. Não, não é, gente. É muito mais simples do que você imagina. E quando a gente fatura o primeiro milhão, para faturar o segundo, é bem mais fácil, não pelo dinheiro, mas pela pessoa que a gente se tornou para conquistar o primeiro milhão. Né? A gente está chegando na nossa reta final. Ai, gente, já não acredito. Gente, acabou o nosso tempo. Eu só quero falar só um pouquinho, que você falou uma coisa muito importante. Não é o que a gente quer, gente, é quem a gente se torna para alcançar. Verdade. Isso aí você falou um pedacinho aqui, eu falei, cara, isso é muito rico. Porque você tem que se tornar a pessoa que vai construir esse 1 milhão. Ele não vai chegar em você se você não se construir. Antes de você ter 1 milhão, você tem que ser o dono desse 1 milhão.
Como que age um milionário? O que que ele faz? Procura saber. E aí você vai agir exatamente como ele age. Para você ver se não é mais fácil de você chegar no seu primeiro milhão. Não é? É isso aí. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui com o nosso Virada Literária, com essa convidada maravilhosa. Queria ter mais 3 horas, gente, para gravar, mas não tem. Então, a gente vai ficando por aqui. Tudo que é bom, a gente compartilha. Então, compartilha com os amigos, com os vizinhos, com todo mundo que precisa estar nesse evento maravilhoso. Empreendedores. Gente, olha, vai estar incrível esse evento da Alaide. E clica no sininho para não perder nenhum conteúdo. E, lógico, segue a gente no canal Virada Literária. Vamos ficando por aqui. Beijo. Até a próxima, gente!